Oi, eu sou a Guta e esse é o canal da Flor e Costura. Hoje a gente vai fazer uma Iemanjá. Essa Iemanjá é de feltragem a seco. A gente vai passar agora os materiais e não se esquece, escrevendo seu e-mail aqui na newsletter, aqui embaixo, você recebe toda a lista de materiais, inclusive com indicação de lugares para comprar. Para fazer a nossa Iemanjá, a gente vai precisar de lã corriedale em todas essas cores, a cor que quiser para pele, para o cabelo, para o vestido azul e para água, azul mais escuro. Então, vou botar para cá. A gente vai precisar de chicote número 20, que é esse arame encapadinho, arame dourado, alicates de molde e de corte. Eu vou usar esse aqui de bico curvo, então são alicates de artesanato, mesmo pequenos. Uma bolinha de isopor, um cone de isopor para enchimento e agulhas para feltragem fina e média. Estamos aqui com a bolinha de isopor e com a lã. Vamos começar a enrolar para transformar numa cabeça da nossa boneca, da nossa Iemanjá. Então a gente vai pegar a mechinha aqui, a ponta da mecha a gente vai posicionar na bolinha e segurar e vai começar a enrolar em volta justinho, ó. Apertadinho, envolvendo essa bolinha de isopor, pra ela virar só um enchimento mesmo lá no meio, só pra adiantar nosso trabalho. Então a gente vai enrolar aqui até ela ficar bem só pelinho mesmo, bem envolvida na lã. Cobrir bem esse isopor. No meu caso aqui, a mecha vai até o final, ó. Se ela tiver muito comprida, aí pode rasgar o excesso, né? E aí, como eu fui até o final, ou você rasga o excesso, depois você, se ficar passando a mão assim, ó, ela já prende bem, ela já dá uma feltrada. Então, ó, as camadinhas de lã já prendem bem, já adianta o nosso trabalho. Vou pegar uma outra camadinha, mais ou menos do mesmo tamanho, e vou enrolar no outro sentido agora. Vou pegar fazer a mesma coisa, pegar a ponta da mechinha, segurar na bolinha e envolver ela aqui certinho, ó. Enrolando justinho, apertado e até cobrir bem, ficar só lã mesmo, sem aparecer isopor. Deixar ela fofinha. E a gente vai começar a agulhar. Eu tô usando aqui essa agulha com esse suporte de uma agulha, que ele deixa mais confortável pra segurar na mão. Ele vira tipo uma canetinha, tá vendo? Mas é a mesma agulha triangular pra feltragem. É a mesma que essa aqui, ó. E a gente vai começar com a média, tamanho 32. Então, eu vou começar a agulhar. O importante da agulhada é entrar e sair no mesmo sentido. Então, a gente vai começar a jogar essa lã lá pra dentro do isopor. E ela vai começar a prender e também vai começar a feltrar uma camada na outra, né? Então, eu vou agulhando, espalhando a agulhada em toda a volta. Como hoje a nossa peça é maiorzinha, a gente pode usar o aparelho de 7 agulhas, que é um aparelhinho, na verdade é um suporte, né? Que você coloca 7 agulhas de feltragem, igual as que a gente tem usado mesmo, agulha triangular. E aí você coloca 7 agulhas aqui dentro. Deixa eu só tirar a tampinha pra mostrar como ele funciona. Ele tem aqui uma tampinha, uma plaquinha, né, de metal. E ela segura, ó, 7 agulhinhas lá dentro. São 7 agulhas de feltragem, normais, assim. Então a gente coloca a plaquinha, coloca 7 agulhas lá, coloca a plaquinha aqui e rosqueia essa tampinha. Então, ó, fica um suporte que são 7 agulhadas ao mesmo tempo. Então, ela agiliza bastante o trabalho e ela deixa mais uniforme. A gente tem aqui um protetor que ele gira. Se a gente girar o unlock aqui e não tiver alinhado com a outra bolinha, ela fica presa, ó, ela protege as agulhas. Se a gente alinha as duas bolinhas aqui, bolinha vermelha com bolinha vermelha, na verdade é o protetor que sobe e desce, ele tem uma mola aqui, e aí você consegue dar 7 agulhadas ao mesmo tempo. E para usar esse aparelhinho, é a mesma coisa, a gente entra e sai na peça, sempre entrando e saindo com a peça reta, só que o aparelhinho ele já ajuda a não conseguir torcer a agulha, ele dá uma protegida. Então ele fica um pouquinho mais firme, né, mais resistente pra gente entrar, porque são 7 agulhas de uma vez. Sempre lembrando a mão de apoio com o dedo um de um lado, outro do outro, e a agulhada no meio, pra não correr o risco de se machucar. E devagar, então vai devagar. E outra coisa é que não precisa sair total com o aparelho e voltar. Ele pode fazer só assim, ó. A agulha, a serrilha entra e sai. E aí a gente vai agilizando esse trabalho, né? E fica mais uniforme, porque como são 7 agulhadas de uma vez, elas descem juntas,
a superfície vai ficando mais lisinha. É um aparelhinho que vale a pena adquirir, assim, é um investimento que é legal pra quem tá fazendo feltragem, mesmo quem tá começando, porque anima bastante, que ele dá uma agilizada no trabalho, né? Então aqui, ó, minha bolinha eu já agulhei bastante antes, agulhei mais um pouco agora com o aparelhinho, e a gente vai dar o acabamento. Ela tá bem marcada, tá vendo? Então, pra começar, a gente pode fazer como se fosse um brigadeirinho, assim, ó, apertando um pouco, pra ela já acomodar essa lã superficial e começar a dar mais forma de bolinha. Ela vai começar a esculpir mesmo. E a gente vai tirar uma outra camada, mais ou menos parecida com a primeira e com a segunda. Só que agora ela é mais fininha e mais curta, porque a gente vai dar só uma volta ou duas. É bem uma camadinha de acabamento mesmo, não precisa mais feltrar tanto, né? Então, ó, vou enrolar também da mesma forma, só que agora eu vou deixar sobrar dos lados, porque vai ser de uma vez só. Eu não vou pôr uma camada nesse sentido também. E deixo mais soltinho pra não aparecer tanto o desenho da lã, né? Então, ó, vi aqui o tamanho que dá, que é uma ou duas voltas. Vou rasgar o excesso e vou terminar de enrolar. Bem emboladão mesmo, sem marcar muito o desenho da lã, deixando ela mais solta, ó. Deixando bem soltona. E agora a gente vem com a agulha fina, que pode ser ou uma agulha só, como tá aqui, ou com o aparelhinho, que eu vou usar no caso, que tem 3 agulhas. Esse aparelhinho também é ótimo. E aí, mesma coisa, vou entrar e sair sempre com a agulha reta, né? No caso aqui, o suporte de agulhas, mas sempre entrando e saindo na peça sem torcer a agulha lá dentro para ela não quebrar. Esse suporte protege um pouco menos, porque a serrilha tá toda para fora. Então, se torcer, ele vai quebrar. Então, vamos devagarzinho. Não precise ir tão fundo com a agulha agora, porque é uma camada de acabamento. E aí, a gente vem agulhando, prendendo essa camada. E não vai precisar agulhar tanto também, porque a peça já tá feltrada. É mais espalhar agulhada em toda ela para prender essa camadinha de acabamento. Daí, ela já tá bem mais lisinha. E agora a gente vem com uma agulha só para dar mais um acabamento fino, né? Dar mais forma para ela. Então, por exemplo, eu não quero ela tão bola, né? A cabeça, eu quero ela um pouquinho mais alongada, assim, mais ovalada, né? Então, ó, com a mão aqui eu vou moldar como se fosse uma massinha. Vou apertando no sentido que eu quero. E aí, pra segurar no lugar, eu vou vir com a agulha. Aí, no caso, a agulha única, né? Porque aqui tá bem delicado pra gente não ter risco de deformar o que a gente já fez. E venho agulhando para prender no lugar. Seguro como eu quero o formato e venho agulhando para prender no lugar, com uma agulha só. Sempre lembrando de segurar com os dedos, um de cada lado, e agulhar mais pro meio para não ter perigo de se machucar. E outra coisa para deixar o acabamento ainda mais fino, se quiser, né, não aparecendo os furinhos, além do brigadeirinho que a gente já fez, é vir com a agulha deitada na lateral, então eu vou dar uma soltadinha nesses pontos superficiais. Eu vou vir com a agulha aqui, ó, entrar onde tem o ponto, vou pra lá e pra cá. Vou dando uma soltadinha só nesses pontos mais superficiais. Deixa eu pôr um pouquinho mais perto aqui. Ó, é bem assim. A gente vem com a agulha de lado, mesmo deitada, e bem de levinho, pra também não correr o risco de quebrar a agulha e nem estragar a nossa peça. Aqui eu ainda vou agulhar mais com uma agulha só. Nesse momento que ela já tá bastante agulhada, a gente pode fazer como se fosse um brigadeirinho, assim, apertando um pouco, porque a gente vai dando uma moldada nessa bolinha e a gente vai dando uma soltada também nos pontos mais superficiais. Então ela vai ficando mais lisinha e ela vai acomodando, ela vai espalhando assim na bolinha e vai ficando mais uniforme. Então a gente vai fazendo como se fosse um brigadeiro mesmo, só que apertando um pouquinho, pra ela ir ficando mais redondinha. Agora a gente vai para os braços e para o pescoço. Então, para isso a gente vai pegar os aramezinhos aqui. Esse arame é o chicote. Ele é um arame que tem uma linhazinha enrolada em volta. Ela ajuda bastante a aderir a lã. Normalmente em feltragem as pessoas usam um arame que é um pouquinho mais mole, que é um limpador de cachimbo. Eu gosto mais de usar esse arame porque ele dá um pouco mais de firmeza e eu acho até mais fácil de trabalhar, porque os pelinhos do cachimbo me atrapalham um pouco, assim. Mas aí é estilo de trabalho, é jeito de trabalhar, vocês vão testando os materiais que preferem e ver o que se adapta melhor, né? Então a gente vai pegar aqui esses chicotes pra gente fazer o nosso pescoço e o corpo, né, a parte do braço. E a gente vai tirar mechinhas de lã, aqui tá a lã que eu vou usar na pele. A gente vai tirar mechinhas de lã, ó, a gente faz um furinho aqui no meio, a gente afasta essa lã, faz um furinho. Quando a gente abre os braços, ó, sai uma mecha inteira. E a gente tira mechinhas fininhas agora que a gente vai enrolar pra fazer o bracinho e o pescoço.
a gente vai primeiro posicionar o pescoço no lugar e depois passar a lã. Então, ó, a gente vai pegar o aramezinho, dar uma afastadinha na lã aqui que a gente já feltrou, vai e volta, ó, que ele vai entrar na bolinha e pode ir bem lá pro fundo pra ele ficar firme, né? Pra ele prender bem. Vai ficar mais ou menos assim. Com a lã, a gente vai pegar a pontinha da mecha e vai começar a enrolar, ó, justinho, passando o dedo assim, pra ela ficar bem coladinha. E vamos enrolando, revestindo esse aramezinho aqui e engrossando até a espessura que a gente achar que fica bom, né? Que fica proporcional. Ó, vamos enrolando bem justinho, tô puxando um pouco a lã aqui pra ela ficar justinha. E vamos pra cima e pra baixo, até ela dar a espessura ideal aqui. Pra prender, a gente pode passar um pinguinho de cola aqui e entrar, mas eu normalmente não uso cola quando eu tô fazendo feltragem. Às vezes, pra dar um reforço numa peça, a gente pode resolver tudo com agulha. Então, a gente vem com a agulha, ó, nesse sentido, jogando a lã do pescoço pra cabeça. Então, a gente vai entrar, ó, bem na vertical mesmo com a agulha e jogar a lãzinha lá pra dentro da cabeça, porque daí a lã do pescoço vai prender na lã da cabeça. E ele já vai ficar costuradinho, né? Uma coisa na outra. Então, ó, a gente faz esse movimento com delicadeza e a gente vai jogando a lã mais fina, isso com a agulha fina, né? Porque a agulha média nem entraria aqui, porque ele tá bem justinho no pescoço, ele tá bem apertado a lã. A média não conseguiria entrar no meio das fibras de lã pra jogar lá pra dentro, né? Então, a gente vem nesse sentido aqui até ele ficar bem presinho. Prendeu, eu vou prender um pouco mais aqui. A gente vai passar pra parte do corpo. Só pra demonstrar, né? Depois eu prendo mais. E aí a gente vai pegar o arame do corpo, que é o mais comprido, como a gente falou, e vai pegar a camada de lã aqui pra começar a fazer. Deixa eu tirar esse pra cá, pra não atrapalhar. Então, ó, a gente vai pegar a camadinha, vamos começar a enrolar mais pra baixo. Vamos deixar uma parte livre. Vamos pegar a ponta dessa camadinha de lã, vamos segurar aqui no arame e vamos começar a enrolar. Justinho também, passando o dedo pra ele ficar bem apertado. Vamos até a ponta, volta, e aqui no que volta, a gente vai dobrar pra fazer a mãozinha dela. Ó, dobra, pode ser com alicate se tiver muito duro, mas aqui acho que resolve na mão. E aí, ó, essa lã aqui vai passar por cima desse arame dobrado, que é pra virar uma coisa só, né? Então, a gente vai passar por cima dela, sempre justinha, sempre apertado, e vamos aqui pro braço. E aí vai enrolando. Enrola até quase chegar lá embaixo, vamos deixar uma parte livre, que essa parte vai pra dentro do corpo, depois a gente vai ver por quê. Então, ó, deixa o comprimento do braço ir mais um pouco, que é pra fazer meio que o ombro ali, entrar no corpo. Deixa uma parte sem nada e volta. E se quiser engrossar, pode colocar mais uma camada de lã por cima. E também pra ficar mais lisinho, né? Vai controlando o dedo aqui e vai deixando aonde tá mais fininho a gente deixa mais lã, onde tá sobrando a gente aperta um pouco mais com o dedo e por aí vai. Agora que o bracinho já tá bem enroladinho aqui, já tá bem firme, a gente vai tirar uma camada fininha, agora é bem pouquinha lã mesmo, porque é uma camadinha de acabamento pra esse braço. Pra fazer o braço já é uma camada fina, então agora pro acabamento é mais fininha ainda. Então é pouquinha lã, ó, a gente dá uma desfiada nela assim, tira uma camada fininha e vai começar a enrolar em volta do braço, com delicadeza. Antes disso ainda, a gente pode ficar passando a mão assim, ó, ao longo do... Sempre enrolando no mesmo sentido, tá? Todas as camadas, o acabamento sempre enrolando no mesmo sentido, pra... Senão, se você for pro outro sentido, aí você vai começar a desenrolar o que você já fez, né? Então, ó, no mesmo sentido que eu enrolei, eu venho passando o dedo assim, fazendo uma leve pressão pra ir deixando ela mais lisinha e espalhando essa lã aqui, deixando ela mais uniforme, né? Então, ó, a camada de acabamento, eu vou começar aqui pelo pulso, onde tem essa transição entre uma parte mais grossa e uma parte mais fina, que fica mais fácil de segurar essa camada. Então, ó, a pontinha da camada lá, e aí vamos passar aqui, ó, mais de levinho, agora sem apertar tanto, pra não marcar tanto essa camada de acabamento, né? Então, ó, de levinho, vou passando e vou passar o dedo por cima aqui, ó. Tá enrolando o mais uniforme possível, não aparecendo emenda.
parecendo o mínimo de emenda possível. A gente vai ajustar um pouco mais depois ainda passando a mão, né? Mas aí vem enrolando. Bem com cuidadinho agora pra ficar uniforme, né? Pra juntar de vez essas 3 partes, a gente vai pegar uma outra camadinha fina de lã e vamos segurar as 3 partes juntas aqui, ó. Junta as 2 partes de braço, cabeça e pescoço. Vamos começar a enrolar essa camadinha aqui no meio, ó, que fica mais fácil. E dependendo, dá pra ajustar a altura do pescoço depois. Então, eu vou começar a girar aqui pra enrolar bem apertadinho. Meio tortinho mesmo por enquanto, a gente já vai ajeitar, ó. Só tô juntando as 3 partes. E agora a gente vai ajeitar o pescoço aqui pro meio, ó. E vamos começar a enrolar também aqui, ó, pra formar o ombro, né? Encher esse ombrinho aqui. Então, ó, vou passar, giro, vou passar do outro lado, fazendo como se fosse um X aqui, ó. Pra pegar dentro do ombrinho, né? Entre o ombro e o pescoço. Ajeitar aqui a cabeça dela. Aí vou enrolando um pouquinho pra baixo também. E vai pra cima de novo e vai engrossando também até dar o formato aqui de meio que um corpinho, né? Dá uma engrossadinha, virar tudo uma coisa só. Então ela tá ficando mais ou menos assim. E continua enrolando. Aqui, ó, quando acaba a minha mecha, no caso acabou aqui. Se eu fico passando o dedo assim, ó, e continua enrolando sempre no mesmo sentido, ela já vai aderir à outra lã, ela vai feltrar aqui com a própria mão, sem nem precisar da agulha, ó. Ela prende bem, tá vendo? E aqui eu vou continuar. O acabamento eu vou vir com uma camada um pouquinho mais grossa e um pouquinho mais larga, um pouquinho mais aberta, né, a camadinha. E aí a gente vai passar, porque aqui, ó, dá pra ver essas faixas, né, que a gente enrolou a lã. Então a gente vai passar mais de leve, vamos começar aqui por debaixo do braço. E vamos enrolar sem apertar tanto, qualquer coisa depois a gente usa a agulha. E aí, ó, quando eu passar aqui pelo ombro, eu passo com ela aberta também, ó, que ela tá passando tanto no peito quanto no ombro, e virando tudo uma coisa só, pra não ficar tão essas marcas de faixa, né, nela. Aí vou enrolar aqui pro outro lado, vou fazer a mesma coisa do outro lado, vou dar a volta, e aqui também, ó, bem aberto, pra virar tudo uma coisa só. E aí a gente vai lá pra baixo agora, deixar bem soltona essa camada aqui, pra ela não ficar marca de faixa, né, passando. A gente deixa ela bem abertinha. Então eu vou passar o dedo só pra prender aqui essa camada, e vou vir com a agulha fina, agora prendendo e dando acabamento. Então eu vou puxar, espalhar, vou aqui no ombro também, porque ó, virou tudo uma coisa só, né, pra gente voltar a ter definição aqui do desenho. Então venho dando umas agulhadinhas de leve pra não marcar, mais pra prender e voltar a ter forma. Espalhar a lã aqui e vamos agulhando de levinho, pra prender e pra ficar com o formato do corpo certinho, né? Pode espalhar um pouco a lã com a agulha também, pra virar tudo uma coisa só. E eu venho agulhando, ó, venho puxando essa lã que tá solta e venho agulhando pra prender, pra ir dando definição de novo, né? Agora que a gente já tá aqui com a parte de cima do corpinho pronta, a gente vai pra saia. Então a gente vai usar agora o cone de isopor como enchimento e vamos usar a lã azul. Então vamos pegar a lã, abrir ela um pouquinho pra gente envolver esse cone. Mais ou menos como a gente fez no vídeo lá do pinheirinho, sabe? Então eu envolvi bem parecido, né? A mesma coisa, na verdade, do que o pinheirinho. Ó, só envolvia o cone. E não agulhei tanto ainda, porque vão vir outras camadas de lã. Até tá bem fina, tem um pouquinho de isopor aparecendo aqui.
porque ainda a gente vai finalizar. Então agora a gente vai pegar o corpinho lá que a gente já fez a parte de cima, vai colocar, ó, essa parte que eu deixei sem lã, porque a gente vai colocar aqui, ó, junto os dois aramezinhos e vai colocar lá pra dentro do cone, que vai ser a saia dela, né? E pode enfiar bem. Ó, a largura deu bem parecida aqui pra dar continuidade, né, na cintura dela. Então, a gente vai continuar envolvendo agora pra fazer o resto do vestido aqui pra cima, né? Então, a gente vai pegar outra camadinha de lã, um pouco mais fina. Ó, a lã já tá aberta aqui. Vou tirar uma camada um pouco mais fina, um pouco mais em cordão, assim, uma fita grossa, vamos dizer assim. E aí, a gente vai enrolar aqui, ó, entre a saia e o corpo, pra juntar essas duas partes. E vamos agulhar. Pode até colocar bastante lã. Ó, dei várias voltinhas. E aí a gente vai vir com a agulha, eu acho que aqui tem que ser a média porque tá bem solta a lã. E aí a gente vai sentindo. Quando a agulha já estiver difícil de entrar, a gente passa pra agulha fina. Então, ó, sempre entrando e saindo com a agulha no mesmo sentido, sem torcer a agulha lá dentro pra ela não ter risco de quebrar. E a gente vai prendendo uma camada na outra. Então, isso aqui vai juntar, né? As duas partes, elas vão ficar costuradas. Vão virar uma coisa só. Então, eu entro e saio com a agulha sempre no mesmo sentido. Posso entrar na diagonal, porém eu saio na diagonal também. A gente não torce a agulha lá dentro pra ela não quebrar. E vou agulhar. Agora eu vou subir um pouco mais aqui, fazendo como se fosse um tomara que caia nela. E depois as mangas e a camada de cima, mais clara, a gente passa separado. Então, eu vou tirar uma outra camadinha e vou subir um pouco mais. Então, eu vou enrolar no corpo dela, aqui até embaixo do bracinho, né? Vai ficar um tomara que caia. Vou enrolar até ficar bem azulzinho. E vou indo pra baixo, vou apertar um pouco mais aqui pra deixar um pouquinho mais... dando pra ver a separação entre o corpo, a parte de cima e a saia, né? Então, agora que a gente já tem uma base toda no azul mais escuro, a gente vai vir com o azul mais claro, fazendo uma segunda camada. Vamos começar pela saia, que é mais fácil, e depois a gente faz aqui a parte de cima como se fosse um corpete, né, com as mangas e tudo mais. Agora, as agulhadas, se a gente der agulhadas em alguns pontos, em vez de dar agulhada nela inteira, a gente cria como se fosse umas ondas, o que fica interessante, né, pra Iemanjá. Então, a gente deixa ela bem espalhadinha aqui por cima. E aí a gente vem dando as agulhadas, ó, quando entra com a agulha, entra e sai só com a serrilha várias vezes, assim, ó, no mesmo ponto. Ele vai fazendo pontos mais fortes, tá vendo? Então ele vai marcando e deixando o resto solto. E no que o resto fica solto, a própria lã já cria ondas, ó. A gente pode puxar um pouquinho assim na hora que for agulhar, que a gente acumula mais lã do mesmo lugar, e aí vai fazendo essa ondulação, né? Vai fazendo esse desenho. Então a gente vai fazer dos dois lados da saia, vamos revestir toda ela. E depois a gente vai pra parte de cima. E agora pra parte de cima da roupa, eu tirei uma outra mechinha, ó, já abri ela pra ela ficar como se fosse um tecidinho fino, né? Um véuzinho. E a gente vai aplicar aqui na parte de cima da roupa. Então, ó, só enrolar também, coloca a pontinha aqui pra dentro. Vou enrolar em volta dela, pra trás aqui do corpo. E vou fazer como se fosse um outro tomara que caia aqui por cima, né? E depois a gente vem com as mangas. Então ela já tá toda azul clara. Eu nem preciso agulhar nesse momento, eu posso montar a roupinha toda e agulhar de uma vez. Até porque se não ficar tão legal, quiser dar algum ajuste, dá pra refazer mais fácil, né, antes de agulhar. Porque depois de agulhada ela fica bem presa. Então, ó, vou vir com uma outra parte abertinha também, ó. Um outro pedacinho de lã, que eu vou fazer a manga. Então, ó, vou vir aqui no braço dela. Vou dar a volta. E aqui é um pouquinho esculpir mesmo com a mão, ajeitar pra ela formar a manguinha. Eu gosto dele, pra Iemanjá, eu gosto de deixar bem solto, assim, bem fluido, né? Aproveitar essa leveza da lã, do material, essa delicadeza,
pra ficar esse aspecto, né, de água e de vento, assim, bem leve, né? Eu acho que fica bem bonito. Então é mais ou menos assim, vai ficar uma manga e aqui do outro lado a outra. Tirei um outro pedaço parecido. E a gente vai vir aqui do outro lado, ó, joga a pontinha pra dentro, vou enrolar essa camada de lã aqui em volta e vou moldando com a mão mesmo, pra ela fazer essa manga meio de anjo, assim, né? É mais ou menos isso daqui. Então eu vou dar umas agulhadinhas já pra ajeitar com agulha fina, tá? Porque é bem delicado aqui. E a gente vem agulhando de leve e vai moldando essa camada, né, que a gente colocou agora. Que tá bem soltona, bem sem forma. A gente vai agulhando pra dar forma. Pode dar umas agulhadinhas aqui em cima pra prender a manga no braço. Essa manga a gente vai agulhar um pouquinho ainda, mas vamos primeiro moldar o corpo e aí depois a gente ajeita ela melhor. Então, dá umas agulhadinhas aqui em cima pra prender. E o corpinho aqui eu vou dar agulhada também pra marcar essa parte de dentro do vestido. E aí, por último, aqui preso o corpo, ainda vou agulhar um pouco mais, mas por último, a gente vem com uma camada aqui por cima, ó, pra fazer como se fosse uma gola nela, né? Então, ó, vou tirar uma camada fina de lã. Posso até deixar ela um pouquinho mais aberta, porque eu quero isso bem fluido, bem leve, né? E aí eu vou passar assim, aqui. Vou passar pro outro lado, depois eu ajeito as costas. E a outra no outro sentido. Pra fazer como se fosse um decote em V, né? Como se fosse uma túnica, acho que é que chama, né? Vou abrir um pouco mais pra juntar um pouco mais aqui com a manga, ó. Pra virar tudo uma coisa só. Então aqui é ajeitar um pouco na mão também. Vai soltando um pouco, vai juntando mais, vai sentindo. E aí as agulhadinhas vêm pra prender e pra terminar de moldar isso. Então, ó, vou vir com a agulha fina e venho prendendo. Sempre com leveza, agora com bastante delicadeza. E a parte das costas a gente deixa pra depois. Agora vamos ajeitar as costas, que foi aquela camadinha que a gente jogou pra trás, né? A gente vai fazer mais ou menos o mesmo desenho cruzado aqui atrás, ó. Ele tá uma bagunçona. A gente passa uma parte pra lá, já posso dar umas agulhadinhas, e uma parte pra cá pra cobrir. E aí vai fazer o mesmo X que a gente fez na frente, né? Essa manga depois a gente ajeita melhor. Deixa eu jogar ela pra cima aqui. E agora chegou a parte das mangas. A gente já vai, ó, a gente fez com arame flexível, certo? Que ele é firme, mas ele é flexível. Então a gente já vai ajeitar os braços aqui dela. Ela tem aqueles braços abertos assim, né? Pode colocar a mãozinha um pouquinho pra trás. Aí molda como preferir, né? Mas já vou deixar ela aqui na posição que a gente normalmente vê a Iemanjá com os braços abertos. Vou moldar um pouquinho. E aí agora essa manga, a gente pode fazer ela cair aqui, ó, na frente do vestido. A gente dá uma ajeitada nela assim. Abrir um pouquinho mais o braço. Aqui eu vou soltar um pouco mais também. Agulhei um pouco. Agulhei muito. E vamos dar umas ajeitadas finais aqui. Pra fazer o movimento e o formato que a gente quer, né? E agora a gente vai vir com o cabelo da Iemanjá. Então eu tirei aqui a lã, tirei uma camada, já abri ela. E uma camada leve, tá vendo? Não tem muita lã. E o comprimento é o dobro do que a gente quiser de comprimento do cabelo. Por quê? A gente vai colocar ele no meio, ó, da mecha. A gente vai implantar na cabeça considerando o meio da mecha. Então, vamos começar a prender na parte de trás aqui da cabeça. Vou virar ela de costas. Vou vir com a agulha fina. E vou fazer como se fosse umas raizinhas aqui, ó. Prendendo o cabelo na cabeça. Com delicadeza também.
Bem presinho. Depois que tá bem presinho atrás, aí a gente vai fazer um movimento aqui do cabelo pro lado, ó. E se a gente quiser mais cabelo, que eu acho que até vai ser o meu caso aqui, a gente coloca mais depois. Então, ó, ajeitei, dobrei, ajeitei. E a gente vem dando umas agulhadinhas, só não agulha tão perto aqui do... Não agulha tanto aqui pra não ficar um rosto pintado da cor do cabelo, né? A gente deixa o cabelo mais solto. Então, a parte de baixo do cabelo vai ser mais ou menos essa. E agora eu vou ajeitar ele, ó. Se eu dobro ele e agulho no sentido que eu quero a onda, ele vai prendendo. Ele vai filtrando mesmo, ó. E vai prendendo a ondinha. Aqui falta franja, né? Falta cabelo ainda. Então eu vou tirar uma outra camada fina também. Vou abrir um pouquinho ela. Vou tirar uma camadinha fina. E eu vou vir com essa segunda parte do cabelo. Então, eu vou posicionar aqui, ó, fazendo como se fosse a franja. Mais ou menos, ver o comprimento aqui que vai ficar. Se a gente faz assim, eu também esfrego uma mão na outra, ela já começa a filtrar, então ela começa a fazer as ondinhas, ó. Então, eu vou ver aqui o tamanho que eu quero. Eu quero a franja mais ou menos aqui, certo? E vou agulhar também. Então, vou agulhar aqui como se fosse a raiz, quando eu divido o cabelo de lado. Vou dar uma prendidinha. E vamos verificar aqui como vai ficar do outro lado. Aqui também eu posso fazer uma onda, ó. Entrando um pouco na frente do rosto, assim. E vou jogar o cabelo lá pra trás. Pra ele ficar mais ou menos assim, ó. E a gente vai prender por trás agora. Terminar de cobrir essa parte aqui. Sem dar muita agulhada, que é pra não marcar muito, pra ficar mais parecendo cabelo solto mesmo, assim. E a parte de trás já fica bem cobertinha. Então agora é só a gente ajeitar o penteado dela aqui. E agora tá faltando a estrelinha da nossa Iemanjá, né? Que a gente vai fazer usando o aramezinho dourado e o alicate de corte. Mas antes disso, se você tá gostando dos tutoriais, se você tem interesse em mais tutoriais de artesanato, de decoração de festa, de filtragem a seco, já se inscreve no canal, ativa as notificações do sininho, compartilha com quem você acha que pode se interessar, quem gosta de artesanato, de fazer manual, dá um like aqui no vídeo pra ver se eu tô no caminho certo. E tô aberta a comentários, a sugestões, até críticas. Pra fazer a estrelinha, a gente vai precisar do arame dourado. Se não tiver dourado aí em casa, você pode pintar com spray depois, se for o caso, amarelo ou dourado. E vou cortar um pedaço com alicate de corte. E aí, que eu já tirei aqui, ó. A gente vai pegar esse pedaço de arame, a gente vai deixar um espaço sobrando, que é o espaço que vai pra cabeça dela, como se fosse uma tiara. Se você quiser as medidas certinhas, é só se inscrever na newsletter que fica abaixo do vídeo, que eu passo com as medidas bem certinhas, assim, a receitinha, né, pra fazer. E aí a gente vai dobrar 5 vezes, deixando esse tamanho aqui igual, que vai ser a aresta da estrela, né? Então, ó, dobrei uma, que é a primeira. Aí venho 2, 3, sempre mais ou menos do mesmo tamanho, o mais próximo possível um do outro. A quarta e a quinta vez. Então, depois de dobrar 5 vezes, ó, a gente faz assim, ó. Começa a abrir, ela vai formando uma estrelinha. Ó, abre. Abre, abre, abre. Será que eu dobrei uma vez a mais? Não, acho que tá certo. Vamos ver. Não, eu dobrei uma vez a mais. Dobrei 6. Tem que dobrar 5 vezes. E a gente vai ajeitando aqui a estrelinha, até ela ficar no formato certinho que a gente quiser, né? Pra ela ficar o mais parecido possível os triangulinhos aqui. A gente vai dobrar pra trás, ó, pra trás da estrela, pra ela formar como se fosse uma coroa, né? Pra gente colocar na cabeça da Iemanjá. Ó, essa aqui eu vou passar por trás também da pontinha aqui. Ó. E vou dobrar pra cá, bem arredondadinho assim, pra formar como se fosse a coroa. Ela não precisa ficar tão comprida, tá? Isso aqui eu vou cortar um pouquinho em excesso.
Dou mais uma ajeitada. Vai ficar mais ou menos assim, ó, a coroinha. Vou tirar os excessos aqui e vou pegar a boneca pra vestir nela. Tirar as 2 pontinhas. E vou pegar minha boneca aqui. E vou vestir na cabeça dela. Como se fosse uma coroa mesmo, bem de levinho. Com delicadeza, ela vai entrando no meio da lã e ela prende super bem. Se quiser deixar mais firme ainda, pode dar um pontinho, se for o caso, coisa assim. Com uma linha preta, por exemplo, no cabelo, aí não vai aparecer, né? Se quiser deixar um pouco mais firme. Mas não precisa não, ele fica bem presinho. Que ela segura aqui, ela é bem leve, o aramezinho é bem leve. Eu vou ainda dar mais uma ajeitada nela aqui, mas é isso aí. Aí a gente ajeita o cabelo, dá uma penteada. E tá quase pronta a nossa Iemanjá. Então aqui a nossa Iemanjá já tá pronta, mas se a gente quiser, a gente pode ainda colocar uma lã azul escuro, essa lã aqui, embaixo dela. Então é só abrir um pouquinho a lã, prende aqui com a agulha pra fazer como se fosse o mar, né? Pra fazer ela surgindo do mar. Espero que tenham gostado, que o ano novo de vocês seja maravilhoso, com muita paz, saúde, amor, tudo do melhor. E a gente se fala até 2020. Tchau!